Que ano complicado. Eu quis vir aqui. Eu acho que durante todo esse tempo que eu decidi começar a fazer esses vídeos, a aparecer por aqui, a alimentar um canal do YouTube, a amadurecer como profissional também, eu acho que nos últimos 6 meses tive experiências suficientes que me ajudaram a entender percepções e realidades que é muito importante a gente entender quando a gente está crescendo como profissional, como pessoa, como ser humano. E nos últimos meses passei por muitas experiências e validações de pensamentos, ao mesmo tempo que muitos aprendizados que eu gostaria de compartilhar. Não de uma forma de convencer ninguém a nada, mas de compartilhar essa jornada, a uma série de objetivos que eu tenho como profissional, que eu tenho como empresa, e que eu alimento e que estão sempre me guiando nessa busca por crescimento, né? Eu acho que o primeiro deles tem sido um momento muito complicado para quem trabalha com produção audiovisual no geral, né? Já é uma profissão que, um mercado que é subvalorizado, né? Porque não é palpável o que a gente vende, é que é uma percepção muito rasa, né? Mas eu acho que dá para começar por aí. O que nós vendemos não é palpável, né? A gente vende ideias, a gente vende desejos, a gente vende sonhos, né? Como que precifica isso, né? Quando você constrói um apartamento, você tem um preço do metro quadrado, mas qual é o preço de uma ideia? E isso é uma das coisas que mais gera distorção quando a gente está no mercado, está brigando para conquistar espaço, para conquistar um cliente, para conquistar alguém que você quer trabalhar com e você tem que mostrar o seu valor, você tem que mostrar do que você vale, você tem que mostrar quais são as ideias que você traz para jogo, como é o seu comportamento como pessoa e como profissional, se você é confiável ou não. E é muito difícil. Eu confesso que até hoje eu não cheguei em uma percepção que eu consiga, quando a gente traduz o complexo, né? Ou, na verdade, a consequência de você entender aquilo que é complexo é muitas vezes você transformar em algo simples, né? Simplificar aquilo. Ainda não consigo simplificar isso, né? É sempre caso a caso, pensando, sentindo. Eu acho que talvez isso seja muito da realidade, né? A gente vive numa vida moldada pelas redes sociais, pelo discurso que é construído e fabricado, e a realidade talvez seja essa, talvez seja uma realidade que não é tão hypável assim, né? Mas que é muito mais factível, que é muito mais verdadeira. E esse é um dos pontos que para mim me traz mais incômodo, né? Como vender uma ideia, né? A gente tem formas de executar ideias que partem desde 5 mil a meio milhão, 1 milhão, né? A gente já vê, participa de campanhas, roda as nossas próprias. Você vê que tem orçamentos e orçamentos. E como justificar maiores investimentos, né? Não sei de onde que você está achando que você é, mas no mercado onde eu estou inserido aqui na minha região, do Brasil ainda é algo que é muito difícil de você educar o mercado a valorizar um trabalho que parte de uma precificação justa e honesta, né? Que permite com que uma série de profissionais que fazem parte daquele universo, que dão vida a um filme, que permita que eles continuem trabalhando naquela área, porque a produtora não sou só eu, não sou só minha sócia, tem uma série de outras pessoas que estão inseridas ali no jogo. E a gente vê, né, que eu acho que aqui a gente vai entrando talvez numa segunda reflexão, né? A gente vê uma série de pessoas que se mantêm no mercado, que se mantêm no jogo, que se mantêm com a gente. A gente vê algumas pessoas muito valiosas para nós que vão se desligando porque não conseguem se manter hoje, né? E isso não é um desafio que está presente só para aqueles que eventualmente se desligam, é um desafio que está presente para todo mundo. A gente nota isso, a gente vive esse mercado, a gente vive o audiovisual, a gente vive o cinema. É um mercado que a própria classe, de profissionais, de trabalhadores, age em prol da desvalorização, né? Em percepções gerais, assim, sem adentrar em nenhum caso específico, mas também sendo muito honesto,
não foi só um, não foi só dois, não foi só três orçamentos e relatos que eu já ouvi de pessoas que simplesmente vão trabalhar em filme, em cinema, ou até mesmo com outras produtoras e tal, e são oferecidos valores absurdamente baixos, né? E você se vê tirando do papel uma campanha complexa, um filme complexo, muitas vezes entregando e sabendo mais do que aqueles que deveriam saber mais do que você sobre o projeto, na liderança do projeto, e você se vê ali executando e entregando coisas por valores ínfimos, assim. E antes que partam do princípio, porque aí é como você se posiciona como profissional, porque aí tem partes e partes. Eu acho que a vida fabricada em rede social traz muito essa percepção de que tudo é construir, tudo é percepção. E eu, por um tempo, me culpei muito e acreditei muito nisso. Mas, honestamente, com o tempo, com as porradas que a vida dá, que o mercado dá, que você se dá, com os erros, com os acertos, você vê que não. Você vê que tem situações e situações, e todo profissional tem aquela situação que ele nunca quer dizer quanto ele está ganhando naquele trabalho, mas ele quer fazer. Por um bom portfólio, porque aquela grana, mesmo que seja pouca, complementa. Enfim, ele quer fazer. E eu já passei por diversas situações assim, ainda passo. Tem projetos que eu quero fazer e não necessariamente me remuneram bem, né? E a gente vê o quanto que é, a gente está submetido a essa lógica que entra na primeira ideia, né? Que é a lógica do não saber precificar, né? Não saber como trazer para a mesa um valor que você fala, isso me remunera bem, é justo, ao mesmo tempo que não pesa o orçamento do projeto e do material. Mas o ponto para mim não é nem às vezes chegar nesse meio termo. O ponto é muitas vezes conseguir o mínimo. Trazer uma visão diferente, né? Mesmo com erros, mesmo com acertos, mesmo com erros, mesmo sendo um ser humano que também que tenta o tempo inteiro, né? E pode falhar às vezes. Sempre quis trazer para o mercado uma nova percepção de como enxergar, me enxergar, né? E consequentemente como eu enxergo os outros profissionais, as outras pessoas que estão ali num set, que estão trampando, que estão resolvendo. E é muito difícil quando você começa a encontrar resistência. E daí vem também uma lição muito grande sobre parcerias, né? O quanto que algumas portas se fecham, outras se abrem. E passei muito por isso nos últimos anos. Portas que eu queria muito que não se abriram, né? Que eu busquei ativamente, se mantiveram fechadas, e aí você fala, será que isso é ruim? Às vezes pode ser bom, né? E eu tentei olhar desse lado e falar, não, isso aqui é melhor, né? É um sinal de que, sinal prático, né? Tem toda uma questão espiritual que cada um se desenvolve da sua própria maneira, mas é um sinal prático de que você tem uma validação, você fala, cara, tal e tal pessoa falou que meu trabalho é bom, que isso aqui rola pra cacete, que eu sou massa, que eu entrego, tal, mas aquilo não se desenrola para futuros outros projetos, nem nada demais. Mas mesmo assim você vive com aquela percepção de que numa colaboração com pessoas de outros centros, com profissionais que você admira, você fala, cara, eu trabalho no mesmo nível que essa pessoa. E ao mesmo tempo aquilo não se desenrola para nada além daquilo, porque é uma lição que eu aprendi a duras penas, assim, que só tem um lugar para você crescer, que é de onde você veio. Nenhum outro lugar vai te oferecer um caminho mais funcional que não aquele que você já está inserido, já vive. Porque é ali que você está construindo diariamente as suas relações, você está construindo as suas conexões, que você está construindo alguma carreira, um legado, e você está construindo seu nome e aquilo que as pessoas vão conectar a ele, né? Então, vivi isso recentemente
E foi muito bom quando você começa a analisar e pensar e falar, cara, a gente vai aprendendo, né? Com as coisas que vão surgindo, a enxergar sentido, porque nós somos seres humanos, a única coisa que nos resta é, se não tiver, fabricar um sentido específico para algumas situações para manter a gente na nossa trilha, no nosso caminho, para que a gente possa continuar seguindo. E esse foi um dos pontos para mim que foi muito importante, né? Entender que algumas portas que se fecham não são obstáculos no seu caminho, são redirecionamentos para aquilo que verdadeiramente é mais compatível com você. E tem momentos que essas portas se fecham de formas que você talvez não gostaria, que você encerra relações profissionais e tudo mais. Passei por isso também recentemente. E você se vê também o como que o mercado ele canibaliza as pessoas, ele gera muito ressentimento, muitas vezes até um pouco de ódio, onde você vê que naturalmente conforme você cresce, você vai ter pessoas que gostam de você, pessoas que desgostam, e quem desgosta de você vai tentar, de qualquer forma, fabricar alguma coisa, mentira, sei lá o quê, para para tentar diminuir o seu nome. E o que mais importa é que você tenha ações e pessoas que briguem por você sem você nunca ter pedido por elas. E esse eu acho que é o mais importante, talvez seja o melhor conselho que eu poderia dar. Se alguém que esteja assistindo isso e chegou até aqui precise de um conselho, nunca se defenda necessariamente, né? Mas primeiro pense em que as suas ações sejam fortes o suficiente, consistentes o suficiente, para que quando alguém falar, pô, Gabriel fez isso, fulano fez aquilo, se você é a pessoa, você fala, não, primeiro que eu não fiz, você tem segurança que as pessoas vão falar, não fiz isso. E se você conhece outra pessoa que tem essas ações, você mesmo vai falar pra você falar, não, pelo que eu conheço, você tem muito mais chance de estar mentindo do que de tá falando a verdade. Eu conheço essa pessoa, ela não faria isso, tá? E isso é um ponto muito sensível, mas que me trouxe muitas reflexões esse ano, assim. Com o advento da IA, com toda essa barulheira que as pessoas estão fazendo em relação à profissão acabar, tal, é muito, dá uma crise existencial muitas vezes viver esse mercado dessa forma, porque, cara, você se vê o tempo inteiro, não só profissionais do seu ramo que trabalham ativamente por alguma ânsia, por algum desejo de, de piorar a qualidade das entregas. Eu acho que, porque primeiro é um disclaimer, né? Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, né? Na verdade, eu tenho algumas coisas, mas não é tão intenso quanto algumas pessoas dão a entender quando elas falam contra isso. O meu maior ponto é que, como profissional, é muito importante que a gente use e entenda a utilidade daquilo, entenda a funcionalidade no nosso modo de trabalhar. Eu utilizo para limpar áudio, por exemplo, esse áudio que eu estou utilizando, eu utilizo ferramenta de IA para limpar ele, que é muito útil. Mas, de uma forma até mesmo um pouco exagerada, eu não fico defendendo que a gente não tem que ter um profissional de áudio que saiba fazer uma limpeza verdadeiramente profissional num áudio que é gravado para uma campanha que a gente precisa de uma voz profissional e de um tratamento também profissional, que é rodado em estúdio, com um engenheiro de som e tudo mais. E eu vejo que o que eu me considero, né, equilibrado, nunca falo muito favorável, né? Porque eu acho que falar muito favorável é dar vazão para outras pessoas supervalorizarem a ferramenta e desvalorizarem o ser humano e o profissional. E o nosso mercado, ele depende dos seres humanos, eles dependem dos profissionais, né? O que várias ferramentas se eu não tenho pessoas trabalhando ativamente fazendo uso delas, entende? E aí a gente vê um discurso muito superficial, muito bobo, muito pensado para ganhar dinheiro, só para faturar, só para vender algum tipo de curso,
de de material, de conteúdo que privilegie você ensinar e faturar com esse tipo de conhecimento. E ao mesmo tempo, a gente vai ali perdendo cada vez mais o respeito entre os próprios profissionais da área sobre a nossa área, né, sobre o nosso mercado. Você vê pessoas defendendo, e eu já ouvi isso de clientes. Ah, porque a gente poderia usar uma modelo virtual. E você fala, cara, primeiro que eu acho que é uma percepção muito errada sobre o verdadeiro custo-benefício, né, da inteligência artificial, porque ela não veio para enxugar um orçamento de R$ 10.000, de R$ 15.000, de R$ 30.000. Ela veio para enxugar, não que ela veio para, foi criada para. Consequentemente, foi uma tecnologia que fez com que grandes marcas, esse é o movimento que a gente vê com o profissional, quando você analisa o mercado, grandes marcas nacionais que investiam milhões na produção de alguns conteúdos, investem 10, 20% do valor anterior, produzindo tudo com inteligência artificial. Ela não veio para mercados como o nosso, que nós estamos inseridos, onde em campanhas maiores o cliente está acostumado a pagar 50.000, 60.000, né? Isso em mercados maiores, honestamente, é 10, 5% do orçamento de uma campanha, se não muito menos. Então, tem essa percepção incorreta, né? Que esse discurso frágil e banal que é dado nas redes sociais para farmar hype, para farmar curtida, para farmar engajamento, entre os próprios profissionais alimenta isso. Isso é muito danoso, muito, muito, muito. Mas a gente vai vivendo nisso e tentando sobreviver e tentando sempre mostrar que não tem como, né? O trabalho mesmo é feito por pessoas com uma câmera, com um bom conhecimento de direção, de estética, de sensibilidade a histórias. E aí vem as ferramentas que a gente utiliza para complementar, para fazer cenas que não seriam possíveis se não fossem com as ferramentas, para fazer ajustes nas imagens que não seriam possíveis, só seriam acessíveis a orçamentos muito maiores, embora não tenha percas aí de qualidade, mas mesmo assim para alguns projetos funciona. E isso é o que eu defendo. Mas eu vejo o mercado cada vez mais comendo a si mesmo na esperança de sobreviver. E eu não vejo uma saída muito positiva para isso, né? Eu vejo as pessoas sendo cada vez mais condicionadas a acreditar condicionadas a acreditar em soluções fáceis. E olha que o nosso mercado ele já é muito influenciado, né? Eu acho que já tivemos um momento também que, né, e ainda temos, onde os coaches do audiovisual, os coaches culturalmente falando, que adentram várias áreas, né, em vários mercados, eles adentram o nosso audiovisual. E também vem trazendo soluções para os próprios profissionais que parecem muito fáceis. Quando você vê um profissional que, por exemplo, ele não tem conteúdo, ele não tem referência, ele não tem repertório, ele não tem ideia do que as maiores marcas naquele segmento, daquela marca que está pedindo orçamento, estão fazendo para ele saber o que tem que ser feito, mas ele quer aparecer numa reunião vestido como se fosse uma personalidade da mídia, como se o nosso trabalho não fosse realmente sol, suor, peso, luz aqui, luz ali, monta isso, desmonta aquilo, troca a lente, abaixa, deita no chão, coloca a câmera ali, coloca a câmera aqui. E a gente vê uma gourmetização da nossa função como profissional, seja eu sou diretor de fotografia, sou editor, você vê que a minha mesa está até meio bagunçada aqui. No sets eu não me economizo do que eu puder fazer. E eu vejo essa ideia de produção limpinha, de pessoas que estão ali mais para dar o close do que para realmente fazer suas funções. De pessoas que querem realmente viver o lifestyle do audiovisual sem ter as mínimas competências que um bom profissional da nossa área tem. E você vê isso se disseminando, porque no fim das contas é mais fácil você é a velha máxima, né? É mais fácil você aparentar do que você ser e é mais fácil você construir
percepções visuais para as pessoas do que realmente construir percepções reais que vão enfrentar obstáculos, mas que a longo prazo te sustentam no mercado, porque eu tenho uma frase para mim que eu comecei a trazer ela, que é você dar os critérios para as pessoas te julgarem. Então, naquilo que você se sente inseguro com você mesmo, você estabelecer um critério para outra pessoa que ela vai te julgar por aquilo. Então, se você se sente inseguro em passar um orçamento de X valor, consequentemente o seu cliente vai falar, pô, né? Ela não trabalha com isso, com valores normalmente dessa forma, ela não tem segurança de entregar coisas desse escopo, talvez não seja bom contratar este profissional, né? Se você dá muito valor à estética, isso e aquilo, no dia que você não aparece não tão bem arrumadinho para trabalhar, você também vê julgamentos e até possíveis rebaixamentos de percepção sobre aquilo que notam e pensam de você. Então, eu acho que o mais importante sempre é a gente entender que, eu acho para finalizar tudo isso, do que eu pude aprender e perceber, eu acho que eu vou também me aprimorando como pessoa, como profissional, eu acho que eu já estou conseguindo expressar melhor as minhas ideias, diferente dos vídeos anteriores que eu fazia. Mas eu acho que a gente se manter. Hoje eu ainda acredito fielmente. Não que um dia eu possa não acreditar, mas a gente vai aprendendo com o mercado, vai, vai crescendo, vai aparecendo oportunidades que a gente nunca esperava aparecer. Que é a parte mais legal, conhecer pessoas que a gente nunca esperava conhecer. E a gente vê que no fundo, no fundo, você não ser quem você é, você não se vender de certa forma aquilo que os outros esperam de você o tempo inteiro, a- traz a aparência de que aquilo não te permite um progresso a curto prazo. O ponto é que eu entendi que o progresso a longo prazo vem porque a curto prazo, né, dia a dia, aquilo que você vai sustentando as relações pelas quais o seu nome vai permeando as conexões que você vai fazer, do que as pessoas esperam de você. E eu entendi que a gente não tem que ser refém de uma cultura que acha isso e aquilo, né? Da forma como você se comporta, da forma como você age, dos critérios que você possa ter como profissional. A gente tem que realmente entender quem nós somos, os prós e os contras e brigar por isso. Sempre, sempre. Porque não vale a pena. O que o mercado vai pedir de você, se você se adaptar demais, não é só você se adaptar demais. Ele vai pedir que você fique refém do que todo mundo espera de você. E eu já senti isso na pele. Nos momentos que você está meio cansado de ter seus critérios, disso e daquilo, você às vezes flexibiliza alguma coisa e fala, ah, não vou ser tão chato aqui, e você se... Isso a gente não pode fazer. E aí você vai aprendendo que melhor do que ter dinheiro e ter, entre aspas, evolução a curto prazo, é saber que a longo prazo seu nome vai ser lembrado. E as pessoas vão saber quem você é e mesmo assim vão querer trabalhar com você. Eu não me sinto consolidado ainda como profissional, para ser bem honesto, mas não posso negar que eu sinto já um pouco das minhas raízes para aqueles que gostam ou desgostam de mim fincando e eu podendo me ver de fora e falando, cara, sinto que eu estou construindo e me constituindo como profissional. E isso é bom, principalmente quando você vê no seu histórico, você fala, nunca tive medo de dizer quem eu sou, de mostrar os meus valores e de dizer não, quando eu realmente precisava dizer não. E sofrer as consequências disso, porque é o que eu acho que é correto.